E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Leonardo. E eu sou o Lucas Eiji, e esse é o Fala Aí Publicitário, um espaço onde a gente pode conversar sobre mídia, comunicação e pode também descobrir bastante sobre o universo publicitário e do jornalismo. Hoje, o papo vai ser um pouco mais diferente. A gente vai falar sobre os bastidores do jornalismo e, com isso, a gente também trouxe um expert na área. Ele já escreveu para a Folha de São Paulo, tem mais de 30 anos de carreira e também é autor de contos muito importantes e biografias premiadas. Inclusive, ele trouxe 2 exemplares aqui pra gente, que a gente vai estar falando um pouco sobre eles também. E ele é o nosso querido convidado, Ramon Barbosa Franco. Uma salva de palmas a gente tem? Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade, pessoal da agência Domani. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, falar de comunicação, literatura, fazer artístico. Com certeza. Então, já vamos começar. Ramon, conta um pouco pra gente como foi seu interesse, o seu desperto, que você falou assim, nossa, eu tenho esse interesse, quero começar na área do jornalismo. Na verdade, Lucas e Léo, eu comecei trabalhando aos 14 anos, eu trabalhei como auxiliar de marceneiro, né? E aquele ambiente de marcenaria não era legal para mim, eu espirrava muito, pó, enfim. Mas foi legal que eu convivi com umas coisas assim bacanas na época. E eu sempre tive, desde pequeno, eu sempre escrevi. 9 anos de idade eu escrevi historinhas. E quando eu estava ali com 13 para 14 anos, eu comecei a despertar o interesse pelo teatro. E fiz algumas peças, estudei e teve uma foto de um dramaturgo alemão que mexeu muito comigo. Ele estava na máquina de escrever assim, segurando um charutão assim e tal, e pegando o texto dele. Eu falei, pô, um dia eu quero levantar da minha máquina de escrever com um texto, assim, né? E aquilo me despertou a vontade de ser dramaturgo, de escrever peças de teatro, né? E fiquei com isso, fui pro ensino médio, aí eu queria fazer escola de artes dramáticas, né? Só que tinha que ir embora para São Paulo. Falei, poxa, embora para São Paulo, condições financeiras, e na época, aqui na Unimar, estava abrindo o curso de jornalismo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Jornalismo. Aí veio o vestibular, falei, vou prestar para jornalismo. Só que um pouco antes, eu fui convidado para trabalhar num jornal. Aí como eu já estava com vontade de trabalhar, de ir para... Quando essa situação de ficar por aqui, pela região, né, não precisar ir embora para São Paulo para cursar artes dramáticas, eu optei por fazer jornalismo na Unimar. Como eu já estava na área trabalhando como repórter policial, tinha aí meus 16 anos, eu falei, então eu vou ficar. Eu, de uma certa forma, migrei para o jornalismo, assim, e gostei, me identifiquei muito, e gostei muito mesmo, né? Então foi por assim que comecei o meu interesse em exercer o jornalismo e fazer uma faculdade de comunicação social. Que legal. Mas, tipo assim, conforme o tempo vai passando, obviamente a gente vai criando, tipo assim, algumas partes que a gente gosta um pouco mais. O que você fala assim, tipo, nossa, isso aqui eu me apaixonei muito no jornalismo? No jornalismo, eu acho que a entrevista está o contato de dia a dia com as pessoas na rua. Isso foi uma coisa que me fez bem, me transformou, e isso me deu, assim, toda a base, toda a essência que eu acabei levando para minha literatura, para o prazer literário. Sim. De uma certa forma, eu não retomei aquele gosto, aquela vontade do dramaturgia, mas eu fui para prosa, em conto, crônicas, biografias, ficção e não ficção, né? Então eu acabei... engraçado isso. Inicialmente eu queria ser dramaturgo e hoje eu não me vejo escrevendo peças de teatro. É engraçado isso. Aquilo lá só foi o start mesmo, né? De ver ali aquela foto, aquela imagem, né? Daquele dramaturgo alemão, que é o Bertolt Brecht, que é um grande dramaturgo alemão. E aí depois eu não acabei retomando. O meu filho que fala, pai, por que você sempre fala dessa história da máquina, desse dramaturgo? Por que você não escreve peça? Mas eu não me sinto mais apto a escrever peça ainda. Porém, a vivência do jornalismo com pessoas, com a população, no dia a dia, conversando, olhando no olho, sentindo a dor do próximo, me habilitou a ser um escritor com um olhar, né, empático. Você acha que teve influência a questão de você comentou, né, de ter começado como repórter, né? Você acha que teve influência na questão de ser escritor, sim, para trazer, tipo, por exemplo, você acha que já teve alguma
alguma ocasião, alguma situação que aconteceu que você levou para os livros, assim, sabe? Muitas. Alguma experiência? Muitas. Inclusive, nesse livro, A Próxima Colombina, se eu não me engano, aí tem uma cena onde o delegado, que essa história é um romance policial que se passa numa cidade do interior, obviamente é Marília, mas eu não nominei Marília, porém quem lê e fala é Marília, porque os lugares que eu coloco é uma cidade média do interior de São Paulo, né? Eu só não coloquei Marília, né? Então, enfim. Mas tem algumas cenas aí que foram coisas que eu presenciei em plantões policiais. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, Lucas, foi assim, eu estava chegando aqui para fazer uma matéria e eu vi um homem acorrentado no tornozelo. Ele tinha sido preso, ele estava algemado e estava com uma algema no tornozelo pregado na parede. Quando eu olhei aquilo, o que me veio na cabeça? Nossa, mas é desesperador. Me veio a senzala. Sim. Né? Uma tortura, né? Exatamente aquilo, ele estava preso. Não sei o crime que ele cometeu, tá? Porém, aquilo marcou aquela imagem da pessoa que me remeteu aos livros ontem, né? Dia 13 foi o dia da libertação dos escravos, né? A abolição da escravatura. Mas me remeteu àquilo. Eu tinha visto um filme, inclusive, muito bom, indico Chico Rei, a história de um personagem da nossa, lá de Vila Rica, que ele conseguia comprar os escravos, que ele guardava o ouro no cabelo. Eu lembro disso, sabe? Eu lembro ia na pia batismal lá, lavava o cabelo, ele recolhia aquele ouro, ele comprava e libertava os amigos dele, né? Então foi uma... E tem toda aquela cena da escravidão, e me veio isso. Então tem coisas que eu não levava para, igual você falou, Léo, que eu não levava para a matéria, porque não cabe 20 linhas, 25 linhas, mas sim que aquela emoção, aquele impacto eu transformava depois num conto. Propriamente nesse romance, que já foi 2 edições, inclusive, toda a essência desse romance foi a minha vivência como repórter policial, porque eu aprendi como é que é feito um boletim de ocorrência, o que acontece depois do boletim de ocorrência, qual que é o trabalho do delegado, qual que é o trabalho do investigador, do escrivão, você entende? Sim. Depois vai para o Ministério Público, o que acontece, depois vai ter o julgamento lá, se é um crime hediondo, se é um crime contra a vida. Então essa expertise que o jornalismo me permitiu ao reportar fatos policiais, de uma certa forma também alimentou a minha escrita literária. Né? Querendo ou não, a experiência que você tinha ali, a vivência, né? Isso. Te trazia mais conhecimento para você passar para os livros, né? E eu sou aquele repórter de rua mesmo. Eu continuo exercendo jornalismo até hoje. Eu faço alguns trabalhos pontuais e presto serviço para algumas empresas jornalísticas. Inclusive, a própria Folha, às vezes, me pede matérias, né? Recentemente ela solicitou, mas eu estava cumprindo o expediente, não dava para mim faltar naquele dia, acabei passando para um colega, esse colega meu cobriu. Por exemplo, a Folha me chama muito para cobrir visitas de governadores. Quando é governador que está passando pela cidade, eles falam, vai lá, cobre lá e pergunta isso, que nós não temos como mandar uma equipe aí para... Tipo assim, por questão da proximidade. Proximidade. Esse assunto está em voga. Pergunta lá para ele. Então eu vou, me apresento, Folha de São Paulo, por favor, e participo da coletiva, faço a pergunta que o editor lá em São Paulo está me solicitando, né? E isso já aconteceu várias vezes. Eu fiz muito com o Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, né? Ele quando governador, eu fiz muitas coberturas para a Folha quando ele esteve aqui ou na região, ou aqui mesmo em Marília, ou na região, num raio de alguns quilômetros aí. Mais recentemente eu prestei serviço para o próprio Palácio dos Bandeirantes, acompanhando, auxiliando ali o cerimonial, enfim, com o conteúdo do atual governador, que é o Tarcísio de Freitas, né? Mas no caso dos discursos dele e das falas de ou secretários ou pessoas que estavam ali naquela inauguração. Então, acompanhei o governador Tarcísio aqui numa cidade aqui bem próxima. Eu fui em Assis, estava em Cândido Mota, não sei se vocês vão se recordar, quando o palco caiu, não sei se vocês viram essa matéria, deu até no Jornal Nacional. Nós estávamos no palco, inclusive o governador segurando em mim, que eu estava do lado gravando ele, quando cai, ele segurou em mim. Foi um negócio assim, mas foi um susto ali, porque do nada, era um palco pequeno, não mas era assim, coisa de, não tinha 30 centímetros de altura, só que cedeu.
Sim. Gente, mas foi um negócio. E foi e todo mundo gritou. Se puxar na internet, eles vão ver. Foi em Cândido Mota, na abertura de uma feira lá, Coopermota, uma feira agropecuária, tipo uma agrishow aqui da região nossa. Sim. E o Tarcísio esteve lá e eu tinha que acompanhar ele gravando a coletiva. Gravando o discurso, mas não me manifestando, eu não podia fazer nenhuma pergunta para ele. Eu tinha que só gravar, eu estava só para observando acompanhando, né? Acompanhando. E aí depois gerar isso num boletim e encaminhar lá, porque eles iam fazer a divulgação para abastecer a imprensa não só do estado de São Paulo, mas do Brasil todo. Então foi um trabalho que eu fiz mais recentemente, aí 2023, 2024, foi que eu prestei para eles lá. Você trouxe o assunto da Folha de São Paulo, né? Sim. Você é correspondente da Folha aqui na região desde 2013. 2013 né? foi. E como que funcionou assim esse processo para você estar entrando na Folha? Sim. Como que foi esse primeiro Léo, contato que você na teve? época, não estava tanto em uso o WhatsApp, as mensagens instantâneas, a internet em banda larga, né? E havia internet, mas não com essa velocidade que nós todos conhecemos hoje, que permitiu os streams aí, que você assiste filme. Não era todo mundo que tinha contato. Não era todo. Então o que aconteceu? Você tinha que ter pessoas em pontos estratégicos do estado de São Paulo para poder checar a informação, para poder. Eu lembro que a primeira matéria, aí foi feita uma avaliação comigo, avaliação de currículo, eu passei por um teste e acabei ficando selecionado ali. E eu me recordo que a primeira matéria que eu fiz para a Folha de São Paulo foi a queda de um avião. Que caiu em Cândido Mota de novo, aparecendo na nossa história aqui. Foi um acidente aéreo, um avião pequeno. Eu me lembro que a pessoa que estava nesse avião, eu fiquei até assim chocado, porque era um rapaz da família Hermínio de Moraes, né, da família do Grupo Votorantim, e ele tinha ido com a mãe, com a futura sogra, a noiva e ele aqui em Londrina, ou uma cidade do Paraná, fazer os testes das roupas para o casamento. Sim. Então eles foram até lá, pegaram o avião em São Paulo, foram até lá, vai ser essa roupa, o terno é esse, e estão voltando, o avião cai, morre ele, os pilotos, copiloto. Foi uma coisa muito, muito assim, chocante mesmo, ou seja, em vias de casar, uma coisa que acaba, e eu fui chamado para fazer essa matéria. E havia na época, uma checagem que eu não lembro bem se era ele que estaria pilotando. Surgiu, vamos dizer assim, uma fake news que a gente teve que apurar. E nós apuramos que não, foi um acidente e o piloto que estava pilotando mesmo, né? Então fizemos uma checagem dessa informação. E aí a Folha foi a primeira matéria que eu fiz. Depois eu voltei para a Folha, fiz uma matéria grande, foi até capa da Folha quando teve a Copa de 2014. Sim. Teve um menino que era aqui de... a cidade do lado chama Gália. Que ele usou o exoesqueleto para dar o chute inicial. Vocês eram nascidos da época, se lembram, né? Sim. Ele levantou, ele era um menino, acho que tetraplégico, né? Ou paraplégico, não lembro. Era paraplégico, Eu lembro disso. E ele levantou com o exoesqueleto e chutou a bola, né? E esse menino, por coincidência, era aqui da nossa região. Era aqui de Gália. E aí legal. A gente nem sabia, aí eu tava, assim, no final do dia, assim, o editor era Marcelo, era um rapaz que era aqui de Ribeirão Preto. Ô, Ramon, você tá sabendo que o menino que chutou lá na abertura da Copa é daí de Gália? Eu falei, não, ele tá chegando agora lá, corre lá e faz uma entrevista boa com ele, que vai ser especial de domingo. Aí eu fiz foto, entrevistei, foi super legal, foi uma matéria bacana, deu na capa. Não foi manchete, mas foi uma matéria bem de destaque na capa da Folha, né? E essa foi uma outra matéria. Depois eu fiz uma outra matéria muito oportuna, que era também foi em 2014, porque saiu uma série falando sobre as vocações das regiões. E aí a própria Folha pediu para cada um da região dar uma dica. E na época, Marília estava começando a despontar como esse potencial de TI, de tecnologia da informação. Sim. E aí eu captei umas informações, coletei dados, apresentei e falou, faz assim. Aí saiu, Brasil que dá certo, polo de tecnologia em Marília. Foi o que aconteceu, assim, e isso é uma coisa legal de contar. Por quê? Porque essa matéria sai no dia, tipo assim, sai na terça, na quarta o governador está indo na cidade e a classe política pega a matéria, apresenta e Marília ganha naquele dia o que ela é hoje, é o Parque Tecnológico de Marília. Porque a partir daquela matéria, então,
Nossa. Isso foi uns 10 anos atrás, mais ou menos. Uns 11 anos atrás. Foi muito legal isso aí. Que legal. Foi, assim, foi a matéria que eu sempre cito, que deu a repercussão, assim, sabe? Não, mas é legal porque, tipo assim, querendo ou não, a mídia, ela traz muita visibilidade. Sim, a mídia ela tem esse papel de formação, né? De orientação, de condução das coisas, né? É o diálogo que você faz com a sociedade. Onde a sociedade se vê? Na mídia, né? No jornal, nos jornais impressos da época, né? Sim. Então, tanto essa questão dos jornais impressos, da questão da evolução, você, com mais de 30 anos de carreira nessa área de jornalismo, como que você fala, tipo assim, qual foi a sua experiência dessa transição do físico para o digital? A gente, quando eu comecei lá atrás, em 1995, internet era muito pouco, assim, era bem superficial, já tinha alguma coisa, mas era muito experimental, e os jornais eram impressos mesmo, então você comprava na banca, assinava. Minha casa, por exemplo, meu pai sempre assinou jornal, meu pai assinava sempre, então tinha lá em casa o Imparcial, que era um jornal que circulava na região ali onde eu morei, mas ele é de Presidente Prudente, ou o Estadão ou a Folha, meu pai sempre revisava. Minha mãe gostava mais da Folha, e meu pai mais do Estadão. Então, hora um, hora outro ali, né? E então, depois, quando começou a vir eu lembro que em 96, 97 já tinha o jornalismo online. A gente já se falava disso, mas ainda era forte o impresso. E a gente foi vendo que, à medida que a tecnologia foi ganhando espaço nas nossas vidas, antes até do advento do smartphone, a internet começou a roubar a cena. Sim. Então você já tinha que pensar em texto para a internet, eu lembro bem disso, antes até dos smartphones, porque você já tinha que ter uma manchete impactante, rápida, um subtítulo que complementava e um lead, que é o primeiro parágrafo, também direto, que a pessoa não tinha muito tempo para ler. Então a gente percebeu que gradativamente isso foi migrando para hoje, que é as notícias que você vê no WhatsApp, né? As redes de WhatsApp, os grupos do WhatsApp. Sim. E aí, assim, eu testemunhei essa evolução e acho assim que o jornalismo que é feito hoje, o jornalismo online, ele te dá mais liberdade do que o jornalismo impresso. Embora eu seja um amante do jornalismo impresso, eu gosto do impresso, porém, temos que ser realista, não vai durar por muito tempo, a gente sabe que é uma questão de momento mesmo, ainda tem uma geração que lê fisicamente, lê no papel, como se diz, mas já tem uma outra geração que está vindo aí que praticamente nem conhece jornal impresso. Sim. E prefere mesmo absorver informação pelo smartphone, digital, né? Não, Digital. com certeza. Não é nem pelo computador, é pelo smartphone mesmo. A pessoa só fica no smartphone, quer dizer, não abre nem um notebook, não vai nem no terminal de desktop, né? É no smartphone ou no tablet, ou não, né? Hoje em dia o smartphone é a segunda tela nossa. A segunda tela e às vezes é a primeira tela, viu? Eu tenho um filho de 14 anos que eu nunca vejo ele vendo TV. Ele assiste série no smartphone. Quando eu mando as coisas, ele lê no smartphone. Eu não vejo ele ligar lá. Se bem que ele mora com a minha ex-mulher, mas quando ele vem em casa, ele fica comigo sempre, final de semana. Ele não vejo, só para ligar a TV, vou assistir uma série aqui. Não, ele senta lá, ele tem um negocinho desse aqui, ele bota ali e assiste. Você tá vendo? Tô vendo o Prison Break. Tô vendo tal coisa. E assiste a série inteira, a temporada toda ali. Quer dizer, já se acostumou com... tipo assim, tanto essa questão de você, tem esse negocinho aqui pra você colocar o celular. Isso, A TV, ela, tipo assim, é um negócio grande que você consegue ver, tipo assim, melhor. Mas ainda assim, a gente prefere o que tá mais fácil. Que tá perto ali, né? Mas também tudo isso é uma questão de costume e hábitos, né? Sim. Eu venho desse hábito eu gosto de ler notícia no computador, mas eu leio no meu Note. Sim. Aqui é uma coisa meio que... O smartphone é meio que bater o olho e correr pra lá, sabe? Sim. Eu corro pra lá primeiro, mas é que eu sou dessa geração, dessa transição. Agora, os mais novos como vocês, eu acho que já é tudo no smartphone ou no tablet, né? Acho que é difícil falar alguma coisa que eu tô pegando mais do que o celular. Porque assim, querendo não é uma coisa que a gente tá mais... E uma coisa que eu também tenho dificuldade, eu ganhei, foi um presente que eu ganhei, é um Kindle, né? Kindle. Sim. E eu acho muito... Só que não adianta, eu vou pro físico. O que eu faço com o Kindle? De repente eu tô curioso para ver um livro, eu já baixo lá e já dou... Mas se eu quero ficar com o livro, eu vou e compro o físico. É legal colecionar assim, sentir, né? É diferente, né? É diferente.
A relação é outra. Não, com certeza. Mas dessa da questão de transição, porque assim, a gente fala bastante sobre a Folha de São Paulo. Sim. Até por conta da Tina, nossa querida professora maravilhosa. Sim, que, minha colega. Por faz umas 2 semanas por aí, que a gente fez a questão de um seminário falando sobre Sim. a Folha de São Paulo. E assim, querendo ou não, a gente faz toda a parte da pesquisa, a gente vai atrás. E assim, apesar de a gente procurar bastante informação para conseguir apresentar para outras pessoas, a gente ainda fica com aquela dúvida, sabe? Sim. Mas de toda a parte da evolução, você acha que por parte da Folha de São Paulo mudou muito a parte de fazer jornalismo? Não, o fazer jornalística é o mesmo. Tanto é que eu fiquei continuo de 13, né? 2013, nós estamos em 2025, então são 12 anos, né? 12 anos. O mesmo padrão. Sim. Né? Só vai mudar aonde você vai expor. Sim. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma matéria para a Folha, matéria de polêmica, meio sensível, porque houve o seguinte, houve uma pessoa aqui da cidade, né, de Marília, que estava viajando com óleo extraído da cannabis, né, que é o cannabis, o óleo da cannabis, né? Eu não sei como não chama o óleo mesmo que você extrai da planta. E isso é ilegal, porque você não, para você transportar esse tipo de produto, você tem que ter um chamado habeas corpus. Sim. Aí você pode transportar. Se você não transportar, você cai no crime de tráfico. E ele pegou veja bem, ele estava transportando para levar isso para o uso medicinal lá no Acre. Nossa. Ele saiu de Marília e estava indo para o Acre. Quando chegou ali em Rondônia, ele estava quase chegando, ele foi preso e foi enquadrado no crime de tráfico de drogas. Assim na porta, quase. Estava quase chegando. E ele estava indo, ele indo para Chapuri. Ele estava indo levar para um senhor que depois veio falecer, que estava numa fase assim, com câncer de próstata bem evoluído, com muita dor. E esse óleo ele ameniza, ele tem esse efeito terapêutico, né? E até esse senhor veio a falecer. Mas não chegou lá, foi apreendido, pegou eu lembro que ele pegou uma sentença assim de 30 anos de prisão. Nossa. Quando ele cai no presídio, lá em Rondônia, o que aconteceu na hora que ele no presídio? Ele é traficante. E ele é de uma corrente, assim, ele não é traficante, veja bem, ele era um produtor rural que fazia o óleo para medicinal. Só que o que acontece em Rondônia? Ele foi preso. Quando ele entra no presídio, qual a condenação dele? Tráfico, mas peraí, qual corrente ele é? Do PCC? Ele é do não sei do quê? Então ele ficou sendo visado, achando que ele era de alguma dessas facções. Então esse moço viveu um calvário. Ele não era traficante, ele não era criminoso, ele não era de nenhuma facção. Ele era apenas uma pessoa que cultivava isso para uso medicinal. Só que ele caiu lá dentro, ele viu, ele falou, não sou. Então ele viveu um drama e aí me procuraram. Na verdade não, eu fiquei sabendo da história, me interessei e falei, e a Folha permitiu que eu fizesse essa matéria. Mas assim, o grau de exigência para que eu escrever essa matéria, porque é uma linha muito tênue, né? Ele, assim, é um Estado que o condenou, enfim, eu não estou julgando, não estou falando, mas houve uma condenação, uma sentença aí, né? Para o Estado, isso é crime. Mas aí a hora que você coloca isso e vai apurar, é muito difícil você... Então eu lembro que eu fui muito cobrado para poder, cada palavra usar, para mostrar isso, assim, olha, não se trata de uma pessoa que é do crime, mas recebeu uma sentença, sabe? Então você teve que costurar isso até isso sair. E saiu a matéria, mas foi muito criterioso. Já foi recente, coisa de alguns anos atrás, então já tinha todo o advento do WhatsApp, dos grupos e tal. E eu lembro que nesse dia essa matéria foi a mais lida da Folha de São Paulo. Sério? A mais lida. Eu lembro que ela ficou assim, porque até hoje a Folha tem, né, do lado do ranking, assim, você vai vendo ali as matérias. Essa foi a mais lida. Foi a mais lida. Nossa. Naquele dia foi a mais lida, eu lembro muito bem. Depois ela saiu na edição impressa. Aí eu já pra você ver, eu já nesse dia, né, eu já não guardei o impresso, já guardei o PDF. Você vê, já tinha a política do PDF agora. Né? Aí, aliás, eu tenho o PDF da matéria. Mas eu lembro que foi muito assim. Eu lembro que a Folha fez uma sabatina comigo. Eu tive que levantar muita informação. Agora, o fato mais legal dessa matéria foi que eu entrevistei ele lá. Daqui eu consegui entrevistar ele preso. Sério? O advogado me intermediou.
Eu fiz 10 perguntas para ele respondeu de próprio punho. Ele me devolveram essas perguntas. Foi um trabalho muito legal. Mas você aqui, ele lá ou você foi lá? Não, eu aqui, ele lá. Aí eu chequei com colegas lá de Porto Velho essa questão das facções. Aí me explicaram, realmente, existem facções tal que domina lá, e realmente ele está estão achando que ele é de uma facção. Tanto é que quando tinha rebelião, esse moço passava um perrengue lá, porque o que eles fazem quando é rebelião? Eles pegam os rivais. E ele não é nada, ele é apenas uma pessoa que trabalha. Tá jogado ali no meio. E foi, aí eu sei que, eu não sei bem o que aconteceu com esse moço, eu não sei se ele já cumpriu a sentença, não sei se ele voltou pra cá, mas eu lembro que na época foi um trabalho assim bem jornalístico mesmo, a função do jornal em trazer uma injustiça. Eu classifiquei, eu senti assim, tá errado. Sim. Ele tá cumprindo uma pena que não é. Porém, aí tinha que mudar a lei, é por isso que a Folha veio com essa... Olha, a gente não vai fazer ativismo, temos que fazer jornalismo. Eu usava sempre essa palavra, né? Porque assim, a gente tem que manter mais... querendo ou não, apesar de ser um meio de comunicação muito influente, a gente ainda tem que manter a ordem, né? A centralidade, a isenção. Você tem que escrever conforme a Constituição Federal determina, as leis, os códigos, Código Penal, né? Código Civil, enfim, tudo isso. Mas até aproveitando falar, tipo assim, questão da manchete, como você tinha falado, a questão que foi uma das mais lidas, até puxando assim um pouco pro nosso lado a questão da publicidade, como é que você pensa, nossa, eu vou escrever essa matéria, isso aqui vai chamar atenção. A relevância, você diz? É uma coisa meio natural, a gente tem, assim, vamos supor, o que acontece, né? É o feeling, você tem que ficar meio que monitorando e você percebe aquilo que tem mais engajamento, né? Determinados assuntos chamam muita atenção. Eu pratico jornalismo local. Localmente, tudo que é polícia chama atenção. Qualquer assunto de polícia, mas qualquer um. Não precisa ser coisa muito diferente, não. Uma briga de bar dá atenção. Uma briga de bar, fulano deu um murro no outro e tal, chama atenção. Quando são casos mais graves, dá mais atenção ainda. Acidente de trânsito, então, a polícia, ela acaba sendo sensacionalista, né? Aí fatos, assim, que impactam um grande número de pessoas, né? Então, você observa, às vezes, uma decisão política que aumenta... Isso é batata, né? Isso é comum. Aumentou o IPTU. Mano, todo mundo vai chiar. Aumentou isso. Teve corte, demissões, ou contratações. Então você já consegue ver o comportamento, né, da sociedade. Aquilo que chama atenção pode... o que mais chamou atenção ultimamente foi a eleição do novo Papa, embora as pessoas... Embora, assim, não é todo mundo que é católico, né? Mas chama atenção, porque é um líder. E teve muita fake news também em cima disso. E tem, né? Muito. Tem bastante mesmo, né? Mas isso chama atenção porque é aquela tensão. Rei morto, rei posto, né? Entendi. Então, só pra gente acabar finalizando também, me fala só, assim, questão de como você é uma pessoa muito, muito vivida no sentido de experiência do que a gente consegue de repertório. O que você fala, foi assim, nossa, foi o mais importante, uma coisa que assim, trouxe muito pra mim na criação do conteúdo que vocês trazem nos seus livros. Sim, uma coisa que pra mim que trouxe muito conteúdo, claro, essa vivência que o Léo falou, de viver, foi o tempo que eu trabalhei na política, que eu trabalhei como assessor parlamentar e assessor de imprensa, foi muito enriquecedor no sentido de conhecer, de gerenciar a crise, que é um assunto que eu acabei me especializando, porque quando você está em campanha política também me ajudou bastante, mas quando você está em mandato, é todo dia uma crise para resolver, é todo dia um avião cai, teoricamente falando, metaforicamente falando. Mas, tirando isso, que é do dia a dia do feijão com arroz, vamos falar assim, né? O que mais me deu de experiência foi conhecer outros países. E eu tive essa oportunidade, eu conheci alguns países a trabalho e fiquei uma temporada fora, fiquei mais de 30 e poucos dias, eu acho que deu 35 dias entre Israel, Cisjordânia, Espanha, Egito, conheci o Egito, vários lugares do Egito, foi uma experiência imensa, e Emirados Árabes. Então, ter contato com outras culturas, poder exercitar um pouco do inglês, do espanhol, até do italiano. Vocês são da Domânia aí, eu lembro que eu estava no Mar Morto, e eu arranho um pouco italiano por ser da família, eu tenho descendência, e tinha uma mulher italiana lá precisando falar uma coisa, e alguma coisa eu entendi e consegui ali socorrê-la ali, enfim, numa situação muito, muito
pequena, mas que eu falei, poxa, pelo menos o meu ouvido lá da minha avó falando serviu para alguma coisa. Querendo ou não, conhecimento de vivência. A vivência é muito legal. Então foi assim uma coisa para mim muito boa. Essa sair, né, conhecer outras culturas, né? E até mesmo aqui eu conheci o Paraguai, conheci a Argentina. É válido, entende? Para nós da comunicação, você conhecer o outro, o mundo, como que é lá, é válido. Por exemplo, o Egito mesmo, e no Dubai também que eu fiquei, é proibido beber bebida alcoólica. Porque a lei islâmica não proíbe, você pode beber no hotel você bebe. Então é engraçado que a gente andava lá no Egito, no Cairo, e você via o pessoal nos bares tomando café. Nossa. Cafezinho assim, era o cafezinho que eles tomavam. Você fala, um cara toma cerveja no final do dia, sabe aquela, o cara toma... Não, era cafezinho, não se toma bebida alcoólica lá. Então achei legal. E também uma coisa na Cisjordânia, é interessante também, assim, como eles gostam de brasileiros, tanto no Israel como na Cisjordânia. Mas, por exemplo, em Jericó, você está na cidade mais velha do mundo, 11 mil anos de história. Então você fala, eu estou numa cidade que é mais antiga que o Brasil. Sim. Né? Quantas vezes? O Brasil tem 500 anos, 525 anos, né? Nossa, Jericó bastante. Tem 11 mil. Quer dizer, para chegar em Jericó, nós temos que ver muito ainda. Quer dizer, então, essa. E a própria Espanha também, que é interessante. Eu tive lá e aí, como eu falo espanhol, então ajudei também as comitivas lá. Foi muito interessante essa vivência. Eu acho que tirando o front de uma política, que é uma guerra branca, só não tem tiro, tem outro tipo de tiro, né? Ter essa experiência, essa imersão, foi algo enriquecedor mesmo para mim. E tanto é que isso refletiu também na minha literatura. Não, com certeza. Na literatura também. Não. Mas assim, eu recomendo vocês, intercâmbios, eu recomendo, nossa, viu? Que me dera. Cara, eu acho que é válido, sim, enriquece muito, viu? Porque, tipo assim, a gente tá tão acostumado com a nossa comunicação, é legal a gente conhecer de outros países. Sim, outros que é legal assim, igual, por exemplo, eu chegava lá em Dubai, eu ia tomar um café, tinha o jornal, que é em inglês, né? Porque o jornal em árabe lá, no idioma, eu não conseguia ler. Então eu ia ver a notícia, o que eles estão falando? Eu lembro que então tinha as notícias que eram relevantes para aquela região. O Brasil nem era falado. Não, com certeza. Mas... além do intercâmbio que você falou, que você aconselha a gente, você tem outros conselhos, assim, para dar para quem tá nesse meio da comunicação? Começando agora, assim? Leitura. Música, ouvir música, assistir bons... leia bons livros, ouça boas músicas, veja bons filmes. E a dica de ouro, leia a revista, National Geographic, a Carta Capital, a Veja, as revistas. Que é ali o texto da revista, uma revista, a Newsweek, que é uma revista americana. Enfim, ali você vai ver vamos dizer assim, a matéria mais apurada, com mais sofisticada. Sim. Busca a sofisticação. Querendo ou não, é importante você estar consumindo, né, um conteúdo atual, mas é muito importante também você estar consumindo um conteúdo do passado, né? Para você entender como chegou aqui, como tá tudo que aqui se construiu, né? Veja os filmes do Quentin Tarantino, do Martin Scorsese, do Walter Salles, que ganhou o Oscar para nós aí. Assistam esses filmes e acompanhem a produção que é feita no México, as produções que são feitas na América do Sul, tem ótimos cineastas. Pense fora da caixa. Vão ler autores da Argentina, autores do Paraguai, autores do Chile, que é uma nação assim riquíssima, entende? Vão buscar conhecimento além dos muros. Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Com certeza. Então, Ramon, acho que a gente não tem nem como expressar nossa gratidão que você... Muito obrigado. Por você ter vindo e reservado seu tempo. E com isso também, a gente queria te dar uma lembrancinha. Poxa vida, olha isso. É uma coisa simples, uma coisa mais singela, mas espero que você goste. Com certeza eu vou gostar. E eu quero agradecer a minha amiga Tina, a professora Tina, por essa oportunidade, aos meninos e as meninas da agência Domani, gostei do nome, remete a esses olhos verdes que eu venho da Itália. E é isso aí, gente, obrigado e espero que vocês cresçam e precisando de mim aí, dicas, cabeça
Não tá branco ainda, mas tá ficando. Mas cabelo branco é pra ajudar vocês a sofrerem menos. Não, com certeza. Pode ficar Tá tranquilo bom? que aí você vai ter bastante trabalho com a gente ainda. Com certeza. Muito obrigado, viu? Imagina. Mas, gente, foi isso. Espero que vocês tenham... Da mesma forma que a gente aproveitou bastante para tirar várias dúvidas, que vocês também tenham tirado. Tudo bem? E agradecer também a Tina. Esse podcast, ele foi um trabalho da História da Mídia. Agradecer também o Ramon e a Unimar que cedeu aqui o ambiente pra gente. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.